E agora o que teremos, então? Teremos uma presença para encerrar o nosso congresso, mas, galera, com chave de ouro, viu? Pensamos muito em quem poderia encerrá-lo e pensamos e não poderia ser outra pessoa. Por que não? Chegamos à conclusão que teria que ser a nossa grandiosa. Teria que ser alguém que desse o suporte para vocês, que tem histórico, tem vivência, conhece o mercado e pode transferir isso para vocês, inclusive transferir o fomento de ser um profissional esteta, o fomento de ser um profissional da harmonização orofacial. Ela que é graduada em odontologia, especialista em endonto e orto. Ah, você é orto também? Ortodontia, pós-graduada em harmonização orofacial, professora e coordenadora dos cursos de harmonização orofacial do Instituto Casal Dentista de São Paulo. Aliás, em São Paulo e em várias outras unidades, Salvador e outros pontos. Abriu agora um núcleo de ensino na Miami Dental Institute, em Miami, nos Estados Unidos. Ela que estaria presente em nosso evento presencial lá no Rio de Janeiro e que com certeza estará no ano que vem, 2021. Aguarde, pessoal, vai estar incrível. O palco é todo seu, doutora Kelly Rica. Por favor, seja bem-vinda à nossa edição do Estética em Online. Obrigada. Para mim é um prazer estar aqui, Rafa. Obrigado pelo convite. E eu espero muito, sim, estar ano que vem, contribuir um pouquinho para esse congresso que teve um grande conteúdo hoje. Eu estou muito lisonjeada de estar aqui, finalizando, com grandes professores, grandes conhecimentos, e passar um pouquinho do que eu sei da minha experiência. O grupo que agradece, viu? O palco é seu, minha querida. Dá licença. Boa noite a todos. Bom, o Rafael já me apresentou, né? Eu sou a doutora Kelly, sou dentista, trabalho aqui em São Paulo, nós temos algumas unidades do nosso instituto. E hoje eu vim trazer um assunto que é bastante polêmico na harmonização orofacial, que é a rinomodelação. Então eu vou falar um pouquinho do conceito, né, da técnica, não só de como executar, quais os cuidados que a gente tem que ter para confeccionar uma técnica de rinomodelação, mas principalmente o tratamento, o manejo de uma possível intercorrência, né? Como que nós vamos identificar se eu estou frente a uma intercorrência, uma complicação desse procedimento que é tão buscado e que muitos ainda têm muito receio de fazer, tá? Vou passar a parte que me apresenta, porque o Rafael já me fez uma boa apresentação, então dispenso ali blá, 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 né? E vamos para o que interessa, que hoje eu estou aqui para encerrar esse grande evento. Esse procedimento, gente, que nós chamamos de rinomodelação, muitos pacientes nos perguntam, né? Quais são as correções estéticas que nós conseguimos realizar com a rinomodelação? Então, na verdade, uma coisa que nós precisamos deixar bem claro para o paciente e também é avaliar a expectativa do nosso paciente frente a esse procedimento. Qual o tipo de correção que ele gostaria de fazer, o que é possível fazer com a rinomodelação? Então, são pequenas imperfeições, são leves imperfeições. Nós não conseguimos realizar grandes mudanças, né, na parte da rinoplastia do nosso paciente. Então, quando o caso é cirúrgico, nós temos que indicar, sim, a cirurgia, né? Saber o que está ao nosso alcance e o que a gente pode fazer, principalmente com segurança para o nosso paciente. Então, na verdade, ela é uma alternativa da rinoplastia para pequenas imperfeições. E uma pergunta que eu gosto muito de fazer quando eu estou ministrando essa aula, quando eu estou ali conversando com o meu paciente, qual é o nariz ideal? Existe realmente um padrão de beleza, um nariz que se torne ideal? Ou todos os narizes precisam ser iguais, né? Muitas vezes a gente está vendo técnicas ali de narizes todos muito parecidos, né? E, na verdade, o nariz ideal vai ser aquele que se relaciona harmoniosamente, né, com as demais estruturas da face. Então, por exemplo, eu deixei ali para vocês na amostra. Beyoncé, que é um nariz padrão negroide. A Beyoncé tem o nariz um pouco mais largo, os ossos largos, mas de acordo com todas as estruturas adjacentes, nós temos uma harmonia no seu perfil. Ela tem um bocão, ela tem um rostão. Então, talvez se eu mudasse ali a questão do nariz da Beyoncé, a gente já não teria uma harmonia. E aí entra, então, nossa querida Gisele Bündchen. Gisele Bündchen, que é referência
de beleza, né? Mas será que se eu avaliar somente a estrutura nasal dela, sem olhar o restante, ele está em harmonia? Talvez não. Tem gente que acha o nariz dela muito projetado, muito alongado. Mas o conjunto da obra em si se faz harmônico. E quando a gente avalia a Nicole Kidman, com o narizinho delicadinho, pequenininho, né? Não é à toa que ela fez aquela série da Dini é um Gênio, com o narizinho dela bem pequenininho, delicadinho. Combina com ela. Mas se eu pegar o nariz de Nicole Kidman e colocar no rosto da Gisele Bündchen, a gente vai perder um pouco a harmonia, né? Então a gente precisa avaliar o paciente como um todo, tá? Não somente uma estrutura, uma subunidade da face, e sim de uma forma arquitetônica. Então nós temos essa foto desse artigo, eu gosto de ilustrar bastante, porque a gente consegue ter a importância da avaliação não só na vista frontal do nosso paciente, quando se trata de um caso de rinomodelação, mas também quando nós temos a análise do perfil. Na primeira imagem, vocês conseguem visualizar uma paciente com um perfil já convexo, né? Um queixo um pouco retruído, um nariz projetado para esse perfil, os lábios, né, bem planos. Então, quando a gente trabalha o perfil desse paciente, o que eu consigo melhorar? Eu mudo o foco. Eu mudo a direção de onde os meus olhos querem ver. Então, eu consigo equilibrar as estruturas anatômicas, como? Projetando um queixinho, no caso, quando temos um mento retruído. Melhorar a proporção do lábio, né? Geralmente, o paciente que ele é classe 2, ele não tem o queixo, ele vai ter uma retrusão do lábio inferior, e com isso o nariz se evidencia mais. Então, quando a gente faz todo o trabalho do perfil do paciente, eu consigo fazer o quê? Apagar aquelas estruturas que estão chamando a atenção. Se no caso é o nariz, o ideal é que a gente tampe aquele narizinho com a mão e avalie as estruturas que estão ali adjacentes. O que eu consigo melhorar? Será que é só uma rinomodelação que vai fazer toda a diferença no perfil de um paciente classe 2, com retrusão mandibular, com retrusão de lábio? Não. Então, na verdade, o harmonizador de face, ele precisa avaliar a face como um todo, né? A nossa face ela é construída de uma forma arquitetônica. O caso dessa paciente, ela reclamava um pouquinho do nariz um pouco alongado. E quando a gente avalia o perfil dela ali antes, né, com a touquinha cor-de-rosa, e depois no final, com os cabelos soltos, já toda bonitona, é o pós-imediato. Então, o que nós fizemos ali? Projeção do mento, redefinição do ângulo da mandíbula, projeção dos lábios. Ela tinha um malar muito bem projetado já, não precisaria projetar mais. Ela é aquela típica paciente com arco zigomático bem projetado, mas que devido ao processo de envelhecimento, ela vai tendo uma pitose desse coxim de gordura. E aí utilizamos os fios de PDO para sustentação, reposicionamento dessa gordura sem precisar volumizar. E aí disfarçamos a impressão daquele nariz um pouquinho mais projetado, que tanto a incomodava. Nesse outro caso, paciente reclamava um pouquinho da falta, né, da definição do terço inferior. A gente viu uma leve retrusão do mento e, ao mesmo tempo, evidenciava o quê? O nariz. Porque pela deficiência do mento, o lábio inferior também estava retruído. E como que eu equilibro essa face? Então, vamos trabalhar o perfil. Fizemos o preenchimento do mento, um pouquinho do ângulo da mandíbula, malar, e aí sim suavizamos o perfil da paciente, deixando o rosto mais harmônico. Essa paciente também, ela se queixava do nariz. Então, a gente tem a foto dela do antes e depois. Um nariz ali que antes nós visualizávamos uma ponta caída, um mento retraído, um perfil curto, né, no terço inferior. E fizemos, então, todo o trabalho do perfil com projeção dos lábios, mento, contorno de mandíbula e, assim, o nariz tão sonhado, que era um nariz com a ponta levantada, retinho. Esse é o nariz que hoje todo mundo busca, mas nem sempre a gente consegue devolver essa anatomia, sem antes avaliar as estruturas que estão ali adjacentes a essa subunidade. Uma proporção que nós temos que levar em consideração
quando a gente vai fazer um planejamento, né, da rinomodelação, é justamente a distância que nós temos entre a altura e projeção desse nariz. Quando nós temos ali a distância B e C, que é a distância da ponta até a região da espinha nasal, ela tem que ser 55% a 60% da distância entre a região de násio e ponta nasal. Aí eu consigo ter uma percepção de beleza e saber se realmente meu nariz está em projeção ou se são as estruturas adjacentes que estão retruídas em relação a esse nariz. E aí sim, fazer um bom planejamento do equilíbrio da proporção da face. Sem se esquecer uma coisa muito importante que eu não poderia deixar de falar para vocês, que é sobre a parte anatômica. O nariz não é uma estrutura favorável, né, de grandes compartimentos, de espessura dérmica. Então, nós temos que levar em consideração o quê? A espessura dessa pele. Quanto eu tenho de estrutura para preencher uma raiz nasal, uma ponta nasal? Essa é a grande dúvida do injetor, né, de quem está fazendo o procedimento. Mas nessa imagem a gente consegue ver a região do dorso nasal próximo à raiz é uma região que a gente tem a pele mais fininha. Então, qualquer tipo de preenchedor que eu coloque aqui se torna uma coisa gigantesca, né? Falando em ácido hialurônico, uma das principais características do produto é o quê? Hidrofílico, né? Ele vai reter líquido, ele tende a ter um edema, um aumento do volume. Então, nem sempre uma complicação de um preenchimento nasal, ele vai ser relacionado à colocação desse material intravascular. E sim, uma complicação tardia. Tá? Sem lembrar a questão de vascularização. Muitas pessoas falam assim, mas nariz é muito arriscado, é altamente vascularizado. Selecione hoje uma área do rosto, da nossa face, que não é altamente vascularizado para preencher. Não existe. Né? A área de risco ela está em todo local. Face e pescoço é altamente vascularizado. O que não temos, né, são condições favoráveis em algumas regiões anatômicas. Por exemplo, região de têmpora, né, que a gente tem muito receio de preencher. Temos a artéria temporal superficial, artéria profunda. Qual a melhor técnica de preencher? Bolos, retroinjeção, cânula, agulha? Qual vai ser a melhor seleção de técnica para a gente evitar uma intercorrência? E o que eu costumo dizer muito é, se você domina muito bem a agulha, trabalhe com a agulha. Não é ela que vai fazer que você, não é ela que vai impedir que você tenha grandes complicações. E sim, o teu bom senso, o teu conhecimento anatômico e dosar na quantidade até o nosso limite. Né? Então, não vamos ultrapassar o limite. E, se possível, fazer em 2 sessões, 3 sessões, a reconstrução daquela região do nariz. Essa é uma imagem que nós temos de cadáver, né? Uma peça anatômica fresca. E nós inauguramos agora em São Paulo o CTA, que é o Centro de Treinamento em Anatomia, onde todo aluno, todo profissional da área da saúde habilitado em praticar a parte da harmonização orofacial possa ter esse nível de conhecimento, que até então era algo que estava fora do nosso alcance, né? Só podia fazer curso assim fora, nos Estados Unidos. E eu tinha um sonho muito grande, porque como o meu primeiro curso de harmonização eu fiz com peça anatômica, eu tive um conhecimento muito vasto da parte anatômica antes de ir para o paciente. Isso acabou me dando mais segurança. E eu acho que todo mundo deveria ter, pelo menos um pouco, da oportunidade de fazer um treinamento desse nível, onde a gente consiga conhecer a estrutura anatômica, ver realmente o que tem de importante ali, o porquê que eu não posso injetar tanto numa região de dorso nasal. É porque eu não tenho favorável compartimento para aceitar aquele material. E dependendo do material, então, a gente nem coloca. Por exemplo, hidroxapatita, o Elancê, que são materiais que não têm antídoto, né? Então eu não consigo reverter um caso de necrose. Essa imagem ilustra muito bem a ponta nasal, quão vascularizado é. Por que ponta nasal é sempre uma seleção de cuidado para a gente fazer? É a região onde eu tenho a pele mais espessa, se nós compararmos com o dorso. Mas nem sempre, se eu injetar dentro de uma artéria, eu vou causar uma compressão vascular. O que nós temos de importante? Os vasos, né? Os acessórios. Então, muitas vezes, um vasinho desse, pequenininho, que você pode não dar importância porque você não está vendo a olho nu,
ele pode se tornar o nosso grande vilão. E é muito importante observar, durante a aplicação, se há uma isquemia, ou depois de 2, 3 dias, se o paciente relata dor. Nem sempre a necrose ela ocorre imediatamente. Então, tem que tomar cuidado sempre. Relembrando um pouquinho a parte das estruturas que nós temos no nariz, então, uma coisa que incomoda muito o paciente é a giba nasal. Essa região do ossinho do nariz, que as pessoas relatam muito. Eu não gosto desse ossinho de giba, como é que eu consigo suavizar? E muitas vezes na rinomodelação, a gente faz um preenchimento na região de raiz, ponta, columela, e consegue suavizar a questão da giba nasal. Lembrando que esse procedimento é um procedimento que ele tem uma duração. Não dá para comparar ele com uma cirurgia plástica, mas a gente pode fazer como um mock-up. Como ficaria o meu nariz se eu fizesse uma cirurgia? Então, o paciente ele consegue ter uma boa ideia de como ficaria esse tratamento. No processo de envelhecimento, toda a nossa estrutura óssea sofre deformação ao longo dos anos. Com o nariz não é diferente. Então, se a gente avaliar um paciente de 55, 60 anos, que antes tinha o nariz bonitinho, a ponta reta, com seus 20 anos, por que agora a ponta do nariz caiu? Porque nós temos a reabsorção da espinha nasal. Então, essa reabsorção de espinha nasal faz com que a minha columela, o que sustenta a ponta nasal, caia, e a gente tem a pitose também dessa região por uma reabsorção óssea. Então, muitas vezes a gente preconiza fazer uma técnica de sustentação em ponta nasal, com preenchedor. Então, esse foi um casinho que nós realizamos para suavizar a giba nasal. E quem olha essa imagem fala assim, caramba, foi uma cirurgia plástica ali que foi feita para suavizar essa giba. E, na verdade, não. Nós fizemos o quê? Um preenchimento da raiz nasal, onde respeitamos o ângulo nasofrontal, para também não termos a perda da referência do ângulo nasofrontal, e projetamos um pouco da ponta, que estava ligeiramente caída. Se você avaliar a questão da columela, era um nariz bem projetado, bem sustentado, e o que faltava era um pouquinho da ponta, só para dar aquela impressão de nariz mais retinho. E a gente faz essa ilusão de ótica com harmonização, sem precisar, muitas vezes, submeter o paciente a uma cirurgia plástica. Então, tem que respeitar principalmente o ângulo, referência para nós, que é o ângulo nasofrontal e o ângulo nasolabial, onde, nas mulheres, o nosso ângulo ele é mais aberto e nos homens ele tende a ser um ângulo mais fechado. Na ponta nasal, dos homens mais 90 graus, não tão levantadinhos, E o da mulher já é mais aceitável, um ângulo mais aberto. Então, respeitem, isso durante o seu planejamento. Embora o paciente queira um nariz muito levantadinho, a gente tem que também passar o nosso ponto de vista profissional, de proporção, e dizer o que é aceitável fazer e o que já passa um pouco dos limites. Então, as indicações da técnica, basicamente, é uma alternativa da rinoplastia para a correção de pequenos defeitos. Então, a gente não faz grandes milagres na rinomodelação. Não sou daquelas que vai preconizar realizar grandes mudanças. Eu acho que a gente tem que trabalhar na nossa zona de conforto, no nosso conhecimento anatômico e, se possível, em algumas sessões. Nós podemos fazer um aumento do dorso, como? O paciente geralmente que tem nariz negroide, que ele tem esse osso mais larguinho, ele quer dar sempre a impressão do nariz mais fino. Como é que a gente consegue fazer isso? Quem tem o nariz negroide, lateralmente, ele é o nariz mais achatado. Então, a gente preenche ao longo do dorso, dando aquela ilusão de ótica que o nariz está mais fininho. É a mesma técnica que a gente usa mulheres para maquiagem. Ilumina essa região, escurece a outra e dá o ar do narizinho mais fino. Podemos também trabalhar toda a convexidade do dorso, suavizando a giba nasal e levantando a ponta. E, basicamente, são esses os procedimentos que nós vamos realizar com a rinomodelação. Contraindicado, paciente que tem um excesso de volume ósseo ou cartilaginoso. E hoje em dia o que os pacientes mais buscam fazer é diminuir a cartilagem da ponta nasal, diminuir cartilagem alar, excesso de giba, a gente também tem um limite para trabalhar. Avaliem toda a questão de saúde do meu paciente.
Será que é um paciente que tem pressão alta, diabéticos? Porque se eu tiver uma intercorrência, tudo isso vai interferir, né, na minha conduta clínica. Paciente autoimune, paciente que tenha usado o PMMA. Eu não menosprezo quem usou PMMA, porque há anos atrás era a única alternativa que nós tínhamos, né, da estética. Hoje em dia a gente tem tratamentos melhores, com antídotos que nós conseguimos reverter. Mas paciente com PMMA, a gente contraindica realizar o procedimento com ácido hialurônico. Avalie a expectativa do paciente, né? O paciente, às vezes, ele tem um grau de expectativa muito grande. A gente chama de expectativa irrealista. Então, por que não avaliar, numa boa conversa, o que o paciente deseja e saber se está ao nosso alcance? E hipersensibilidade ao produto, né? Nós temos diversas marcas de preenchedores e, às vezes, o paciente pode relatar que já teve um caso de hipersensibilidade. Então, temos que avaliar todas essas questões. Bom, pessoal, estamos aqui... Os materiais que nós utilizamos, gente, é sempre a base de ácido hialurônico. O que eu trabalho muito são com os preenchedores da Renova, né, de média reticulação. Eu não trabalho com alta reticulação para a região do nariz. E eu vou mostrar um videozinho para vocês exatamente o porquê que nós vamos ter uma correta indicação de cada preenchedor. Para vocês terem uma noção de volume e proporção do que cada reticulação é capaz de fornecer. Bom, pessoal, então, ali no vídeo, nós estamos comparando alguns preenchedores de reticulações. Então, por exemplo, ali eu comparei um volumizador. Vocês conseguem ver que ele tem uma densidade maior. Depois, nós vamos comparar o de média reticulação, que é o que nós indicamos, né, para fazer a rinomodelação. Veja que é distribuído a mesma quantidade de preenchedor em retroinjeção e o poder de volume de cada um. E não se esqueçam, né, que a capacidade hidrofílica desse ácido, muitas vezes, se ele for monofásico ou bifásico, isso vai interferir nesse grau de hidrofílico que ele é e de retenção de líquido, causando, assim, edemas e complicações tardias. E, por fim, um preenchedor de baixa reticulação. No caso ali, a gente trabalhou com Renova Fio. Então, por que não respeitar a indicação de cada preenchedor para a gente evitar uma intercorrência? Então, nós temos o de alta, média e baixa reticulação. Isso é só um lembrete para vocês que acabam querendo usar um preenchedor que não é indicado porque ele tem um grau de volume melhor e o resultado estético vai ficar melhor porque ele volumiza mais. O risco que ele vai te causar vai ser proporcional também ao volume que ele vai estar causando. Então, no final eu vou falar uma frase muito legal para vocês que eu uso muito em aula, que é sobre evitar as intercorrências. Então, preenchendo geralmente columela, a gente entra no ângulo de 45 graus, né, segurando aquela columela, a gente vai fazer uma aplicação em espinha nasal para sustentar a base do nariz. Então, geralmente aquele nariz que está com a pontinha caída, muitas vezes aquele paciente também que sorri e a ponta do nariz abaixa, a gente consegue sustentar essa columela. E eu indico ali no máximo 0,3, uma aplicação em bolos, tanto faz agulha ou cânula. O que vai diferenciar? É a quantidade. Você pode entrar com a tua cânula ali, fazer aspiração. Se você injetar 0,5 naquela columela, você já potencializou 90% a chance de você causar uma compressão e uma isquemia tardia. Então, a gente vai respeitar um pouquinho aí a quantidade, nem sempre o instrumento que vocês estão selecionando. Eu acabo fazendo muito com agulha a parte da rinomodelação e sempre aspiro, contando pelo menos até 1020. Né? Naquele 1019 sempre tem um retorninho venoso. 1020 é aquele que segura, que garante para você dormir com a cabeça tranquila no seu travesseiro. A parte da raiz nasal, que é quando a gente aplica nessa região para suavizar a giba, a gente vai fazer uma retroinjeção com no máximo 0,2. Se você vê que precisa de um pouquinho mais, marca uma outra sessão. Não queira fazer todo o procedimento num único dia, né? Às vezes o paciente ele fica ali botando uma pressão e fala: "Ah, doutora, bota só mais um pouquinho, só mais um pouquinho". Aquele pouquinho pode ser o seu exagero. Pontinha nasal, nós temos duas formas de fazer a ponta nasal, né? Nós entramos com agulha, né, na região de ponta supraponta, ou muitas vezes ponta sentido columela. E aí nós fazemos também uma aplicação de 0,1 a 0,2 na região de ponta supraponta, sempre retroinjeção. A gente evita fazer bolos, né, grandes quantidades nessa região para não ter compressão.
E no septo, no máximo 0,1, só para dar uma sustentada melhor quando a gente tem aquele excesso cartilaginoso. Mas nós temos hoje um coadjuvante muito bom nos tratamentos da rinomodelação, que são os fios, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o fio de PDO também. O dorso nasal, que é aquele paciente que tem o nariz um pouquinho mais negroide, mais alargado, e a gente quer dar a impressão de um nariz mais fino, eu costumo fazer com a cânula. Por quê? Porque com a cânula a gente consegue ter um único acesso, subir ela até a região nasal e de uma maneira única e uniforme retroinjetar meu 0,2 ali no máximo e dar aquele ar de narizinho mais fino. Tá? Então, essa aplicação eu indico muito só para nariz negroides, que a gente tenta dar aquele ar de afinado, né? Aquela ilusão de ótica no paciente de que ele tem um nariz mais fininho. Esse videozinho, será que vai conseguir passar? É um vídeo que ilustra um pouquinho a quantidade de preenchedor que nós colocamos no manequim. Isso a gente não vê a olho nu nos pacientes, mas no manequim a gente vai ver as quantidades. Eu coloquei rosa porque é a minha cor preferida, claro, né? E ali a gente fazendo uma aplicação em espinha nasal, depositando bolos de no máximo 0,3. E vocês veem a quantidade que aquele bolos dentro da espinha nasal do meu paciente vai tomar proporção. Sem esquecer também que ele pode volumizar, reter líquido e aumentar um pouquinho desse tamanho. Já tive casos de pacientes que relataram que fizeram o preenchimento da espinha nasal e depois não conseguiu sorrir por um mês. De tanto que inchou aquele preenchedor, comprimiu o músculo depressor do septo e ele ficou com aquele sorriso baixo, o efeito toxina, né? Ali fazendo a região da espinha nasal, retroinjeção, eu indico fazer de no máximo 0,1 a 0,2. Então ali eu estou depositando 0,1 para vocês verem a quantidade do que o 0,1 representa. E se eu vejo que precisa um pouquinho mais, coloco mais 0,1. E ali é a minha quantidade final, 0,2 no total. E se for um pequeno defeito, com 0,2 você corrige muito bem. Lembrando que a gente não comprime, a gente modela essa região. Eu não quero que o meu ácido migre de jeito nenhum. Tanto que a gente pede para evitar usar óculos, né, nessa região depois. E aí fazendo aquele pontinho de espinha de ponta nasal para dar o narizinho empinado, que hoje é o que está na moda. Os pacientes pedem nariz demitido, né? Quero ficar com o nariz empinado. Eu indico fazer ali no máximo 0,1, retroinjetando também. E se precisar, outra retroinjeção de 0,2, um pouco mais distante. Então a gente faz uma boa distribuição desse material com retroinjeção. Nunca bolos, nunca bolos. E por fim, ponta sentido columela, para sustentar em casos de nariz que tem um pouco mais de excesso cartilaginoso, e eu preciso sustentar um pouquinho melhor a região da columela. Geralmente eu não faço todo esse passo a passo na rinomodelação, cada caso é um caso, cada paciente tem uma necessidade, então nem sempre a gente vai aplicar em todos os pontos. Eu nunca utilizo mais do que 0,6, 0,7 numa rinomodelação. Acho que usar 1 ml para mim é exagero. Eu nunca usei mais do que 1 ml numa rinomodelação. Uma recomendação importante pós-procedimento que nós temos que ter é foto final. De preferência sem a bandagem, porque a foto final vai ser a sua comparação de como ficou o nariz logo após. É um nariz que está com eritema, teve alguma alteração de cor, você precisa documentar tudo isso. Usar o micropore, principalmente quando a gente realiza a columela para dar uma sustentação. Eu uso sempre um micropore transparente, tem um da 3M muito bom, a fitinha transparente, por 12 horas. A questão do micropore é para a gente estabilizar, né, o nosso preenchedor e ao mesmo tempo deixar aquele paciente em repouso. Como o procedimento não dói, ele faz o nariz, o que ele quer? Mostrar para alguém. E querendo ou não, a bandagem acaba impedindo um pouquinho dele sair mostrando ali para alguém que ele fez um procedimento que ele já está doido para mostrar para os outros. Principalmente não pressionar os locais preenchidos, então pelo menos 24 horas sem usar o óculos. Se no teu caso o óculos apoia bem na região nasal, da raiz, a gente pede para evitar. E também quem tem rinite, né, tem o hábito de ficar fazendo assim no narizinho, o nariz fica até torto, né? É bom evitar também todos esses hábitos que o paciente tenha. Solicite fotos diárias para o teu paciente do procedimento, pelo menos por 7 dias.
Eu vejo muita gente falar, mas uma necrose, se for para acontecer em 2 dias, já acontece. E eu vou mostrar um caso para vocês que não foi bem assim. Se precisar de um retoque, 20 dias. Após 20 dias, você vai retocar um pouquinho mais a raiz nasal, a ponta, a columela, enfim. Aí você faça numa outra sessão. Outro coadjuvante no processo da rinomodelação que nós estamos utilizando são os fios. Os fios de PDO eles vão acabar ali contribuindo para paciente que tem excesso de ponta cartilaginosa, né, mais pesadinho, onde só o preenchedor não está sustentando ou não está tendo uma boa durabilidade. Então, a gente associa a técnica. Né? Os fios de PDO espiculado, eu trabalho bastante os fios espiculados, e depois a gente consegue ter esse efeito de lifting, lembrando que ele não substitui o preenchedor. Eu acabo utilizando as 2 técnicas, dependendo de cada caso, a gente vai ter que fazer associações. E aí, falar um pouquinho de necrose. Chega de falar de coisa boa, vamos falar de necrose. Eu não estou aqui para assustar nenhum de vocês que estão nos assistindo, e sim para alertar da importância, porque coisa bonita, casos bonitos, todo mundo mostra, mas casos de tratamento de intercorrência, esses estão ficando para trás, só nos artigos. Né? Uma coisa muito importante que eu vou ilustrar, aconteceu comigo. Eu estava fazendo esse preenchimento labial, aspirei antes de injetar, e aconteceu o temido aspiração positiva, que a gente chama, né? Então, aspirar sempre, seja com a cânula, seja com a agulha, criem o hábito do bom senso da aspiração, né? Para a gente evitar, assim, uma possível intercorrência. Então, intercorrência, como reconhecer, como avaliar e, principalmente, como intervir. Essa é uma dúvida que a maioria dos profissionais tem, é identificar. Como que eu reconheço uma necrose? Quais são os primeiros sinais, né, que a gente vai avaliar num caso de necrose? Então, geralmente, os primeiros sinais durante a aplicação é uma isquemia. Ficou isquêmico, o ideal é que a gente já pare o procedimento ali na hora, né, e faça uma intervenção. Mas se meu paciente voltou depois de 2 dias, já não tem a isquemia, ele já tem a questão da alteração de cor, um leve livedo, como que eu vou avaliar se aquilo ali está circulando, a parte sanguínea, se eu estou frente a uma compressão ou não? Né? Existem testes de compressão e o próprio paciente é o nosso GPS. Quando ele tiver uma complicação vascular, o primeiro sinal que ele vai dizer, e o sintoma principalmente, é a dor. Preenchimento não dói. Né? Então, a dor vai ser o nosso principal sintoma avaliado. E aí, como intervir? O que eu tenho que fazer primeiro? Ligo para a minha professora, mando uma mensagem para a Kelly no Instagram. Né? A gente precisa ter um protocolo de como intervir. A compressão, gente, ela pode ocorrer de 2 formas, imediata ou tardia. A imediata é quando nós colocamos o material em excesso numa mesma região. Então, estamos avaliando a questão da ponta nasal. Eu indiquei para vocês a colocação de 0,2. Você colocou 0,4 em bolos. Já causou uma compressão imediata. O nariz vai ficar isquêmico. E aí você já tem o início de uma complicação. E a tardia ocorre por causa do edema. Ou até mesmo inflamação associada à deposição daquele material na determinada região. Então, para ter sucesso nesse tratamento, né, do evento adverso, primeira coisa, saber distinguir os sinais e os sintomas que aparecem durante e após aquela aplicação, no imediato e no tardio. E uma necrose, como que nós vamos identificar? Então, nós temos ali, primeira coisa, um branqueamento momentâneo, que pode durar alguns segundos, pode ser imediato, ou pode ser após a aplicação. Quando nós temos uma cianose, uma isquemia persistente, ela já começa a se tornar um levedo. E aí ele surge de 2 a 6 horas após o procedimento. Mas muitas vezes o paciente manda uma foto e o profissional acha normal. Ah, fiz com agulha, extravasou um pouquinho de sangue, então é normal ele ter essa alteração de cor. E depois nós temos, a partir do 3º dia, a formação das vesículas, das bolhas. E muitas vezes ela vem seguida de um processo infeccioso, uma secreção purulenta. E às vezes as pessoas olham aquele pus na pontinha do nariz. Ah, deve ter dado uma espinha. E aí deixa passar. Passa uma pomadinha, toma um remedinho. Esse é um dos principais problemas da evolução de um caso de necrose. É a falta de atenção. A gente tem que pecar pelo zelo, né?
E seguido disso, se não tratarmos, o que vai acontecer? A formação de uma crosta. E aí sim do nosso tecido necrótico instalado. E aí a gente precisa fazer uma conduta de debridamento, né? Estimular um processo de cicatrização, mas antes se preocupar com o retorno venoso que tem que acontecer. Senão o tecido não cicatriza, eu não oxigeno, e a gente não tem a reparação tecidual. Teste de compressão. O teste de compressão ele vai servir ali como um coadjuvante quando nós temos uma alteração de cor, principalmente, né, em preenchimento labial, que dá muito edema, muito extravasamento de sangue, né, região vascularizada. A gente faz um teste de compressão e se aquele tecido que estava com a coloração de hematoma ficou esbranquiçado e não teve a coloração novamente, nós temos uma obliteração vascular. E aí é o ato de intervir o quanto antes, né? Então, fisiopatologicamente, a oclusão vascular, ela se inicia com o esbranqueamento inicial e seguido pela coloração azulada, que a gente vai classificar como um livedo, que é quando nós temos, então, esse esbranqueamento, né, duradouro. Ele começa a alterar de cor. E esses sintomas geralmente começam com dor imediata e intensa, dor latejante. A isquemia resultante produz uma descoloração escura e, caso não haja intervenção, finalmente vai ocorrer uma necrose. Então, quando que a gente tem que intervir? Antes mesmo de chegar na fase de livedo, dessa coloração azulada. Esse artigo é um artigo bem legal, que ele fala sobre esse tratamento de intercorrência, e foi um artigo que eu utilizei assim como um embasamento científico num tratamento de um caso que nós tivemos no meu instituto, né, que nós realizamos na clínica de pós-graduação. E é um artigo que ele fala justamente, né, de 36 horas de dor local intensa, seguida de palidez, com áreas de livedo reticular, compatível com uma oclusão arterial. E aí teve todo um protocolo medicamentoso, onde foi feita a aplicação da hialuronidase, protocolo medicamentoso de aspirina, cilastazol, prednisona, rivaroxabana, ciprofloxacina, clindamicina. E aí nós tivemos o caso que eu já vou mostrar para vocês. Mas esse caso famoso da internet, não sei se vocês chegaram a ver, foi o caso até de uma repórter, se eu não me engano, ela fez o tratamento do nariz, da rinomodelação, e ela conta o caso dela, né? Quase 1 ano para recuperar um tecido necrótico. Mas o que houve nesse caso? Será que foi excesso do material? Será que foi uma demora na conduta do tratamento? Então, assim, eu acho que tem que ter o bom senso ali de tudo, né? Intervir rapidamente e não ficar esperando, dando remedinho para o paciente, esperando uma resposta, achando que tudo vai ser normal. Nariz nunca é normal. Então, no tratamento dela foi feita hialuronidase, oxigenoterapia hiperbárica, laser com ozônio, né? Vocês tiveram aqui no congresso uma palestra muito importante sobre ozônio, né, com o nosso mestre Rafael, que é tão importante a ozonioterapia no tratamento de uma necrose. Mas se você não faz ozônio, seu paciente não tem convênio para a câmara hiperbárica, o que você faz? O laser, pelo menos você tem que ter a hialuronidase, que é o antídoto, ele tem que estar na cabeceira do teu consultório, né, porque ele é o que vai salvar durante um processo que você precisa intervir rapidamente. Antibióticos e debridar todo esse tecido, né, não abafando com compressas de gás, e intervindo ali com um processo de fibrina, muitas vezes para auxiliar no processo de reparação desse tecido. E paciência, porque é um procedimento que demora um pouquinho. Esse foi um relato de caso clínico que nós tivemos no Instituto, que eu vou passar para vocês qual foi a minha conduta e o que aconteceu, né? Mas foi feita a aplicação, rinomodelação, preenchedor correto, de média reticulação, fez a boa asepsia com álcool 70. Mas isso aconteceu na terça-feira, e na quinta-feira o paciente começou a relatar dor, alteração de cor. Foi feito o teste de compressão, estava tendo sim uma resposta circulatória, mas mesmo assim eu não descansei enquanto eu não sentei o paciente e atendi. Então, ele fez na terça-feira, na sexta-feira eu intervi, né? Nós fizemos a aplicação da hialuronidase, eu utilizei da Biometil, a de 2000 UTR,
e foi injetado 240 unidades em 6 pontos ao redor da região onde nós tínhamos, primeiramente, a questão da alteração da cor, do leve livedo e também da secreção purulenta. Fiz o protocolo de fototerapia com laser na região de ponta nasal e todo o protocolo medicamentoso que nós entramos, né, já um dia antes de intervir com a hialuronidase, que era o que eu podia fazer. Eu estava em Santos dando aula e era a conduta que a gente poderia estar naquele momento realizando. Nós entramos então com ciprofloxacino, 12 em 12 horas por 15 dias, dexametasona, aspirina, reza. Nós dentistas temos a Santa Polônia, né? E vai pedindo foto, vai acompanhando o paciente, né? E graças a Deus nós tivemos um sucesso nesse tratamento. O paciente foi avaliado após 10 dias da aplicação da hialuronidase. Então ali nós temos toda a evolução do caso nas fotos, né? Mas a gente teve uma melhora após 4 dias da aplicação da hialuronidase com o laser, mas protocolo medicamentoso, né? Após 7 dias o paciente já não tinha mais nenhum incômodo e observou-se então a cicatrização e a normalidade da pele na região após 30 dias. Então, ali na foto, na imagem A, antes da intervenção da hialuronidase do laser, ele tinha a ponta bem vermelha, que foi a região onde foi aplicado bolos, numa quantidade de 0,2. Então, obviamente, a gente teve aquela reação tardia da capacidade hidrofílica desse preenchedor, que possivelmente causou essa compressão vascular. Na imagem B, 24 horas após a intervenção da hialuronidase, do laser terapia e da medicação. Na imagem C, já 48 horas depois, já estava bem melhor. O paciente já não relatava mais dor. Na imagem D, 5 dias após. Na imagem E, 10 dias. E na imagem F, após 1 mês, quando ele quis realmente realizar novamente esse procedimento. Então, assim, por mais que o paciente passou por esse processo de tratamento de uma possível necrose, uma complicação, a vontade dele mudar era tão grande que depois de 1 mês ele voltou para fazer a rinomodelação de novo. E foi feito. Com todos os cuidados, toda a cautela necessária, obviamente, para realizar esse procedimento. E a hialuronidase, que é o nosso antídoto, né, para o nosso preenchedor, ela tem uma indicação correta. Isso totalmente off-label, né? A gente sabe que a hialuronidase, na bula, não está escrito que é um medicamento para intervir em complicações de preenchedores, mas tem muitos artigos relatando, né, a grande aplicabilidade desse material e os bons resultados que nós estamos tendo, desde que a gente tenha um bom senso na aplicação. Então, nesse artigo ele fala justamente a questão de quantidade. E eu gosto de estudar muito essa parte porque, assim, quantidade, será que varia só de acordo com a região que está isquêmica ou com livedo? Ou vai ter a ver também com a reticulação desse produto, né? Com a capacidade de reologia desse material, se ele é bifásico, se ele é monofásico. Qual a dose correta? Não tem. Nenhum artigo chega e fala, a dose correta é essa. É o bom senso. Então, a hialuronidase ela é totalmente off-label o uso, né? Na parte da estética, da harmonização orofacial. Não há nenhuma aprovação do FDA para uso disso em estética. E a nossa hialuronidase que nós temos no Brasil, manipulada, ela é de origem animal. Então, ela tem, sim, um grande potencial de hipersensibilidade, gerar uma hipersensibilidade no nosso paciente. Mas, mesmo perante isso, nós temos muitos artigos científicos relatando o quanto nós temos de eficácia no uso desse produto. Então, tem que ter, tá? E a principal reação de hipersensibilidade que nós temos com a hialuronidase é por justamente ele ter origem animal e a possibilidade de ter contaminação e impurezas proteicas, né? Então, pacientes que apresentem ali alergia à picada de abelha, eles podem sim desenvolver uma hipersensibilidade tipo 1, né? Com a aplicação da hialuronidase. Então, normalmente ela vai persistir por alguns dias, e pode ser, sim, indicado o uso de antihistamínico, né, para o nosso paciente. E muitas pessoas me perguntam, mas e se meu paciente tiver alergia à hialuronidase? O que eu vou fazer? O
que eu vou fazer? Existe, claro, um pouco de conduta para isso, que a gente pode muito bem drenar o nosso preenchedor. Então, como é que a gente faz a drenagem? No caso do lábio, acho que é muito comum aparecer nódulos no lábio, mas a gente faz um pequeno pertuito e comprime aquela região até drenar todo aquele excesso de material. Mas numa espinha nasal, a gente não consegue fazer isso. Como é que eu vou espremer, comprimir uma região de espinha nasal e tentar drenar todo aquele preenchedor? É muito mais difícil. Mas a gente precisa aprender a usar a hialuronidase. Então, uma dúvida que muitos têm é a questão de quantidade. O quanto que eu vou indicar? Se a gente fizer uma regrinha de 3, para entender um pouquinho sobre proporção, quando nós temos 2.000 UTR, diluído em 5 ml, né, que é o nosso diluente que vem junto na hialuronidase. Se eu aspirar 1 ml daquele produto diluído, em 1 ml eu vou ter 400 unidades de hialuronidase. Ou seja, vamos pensar em tracinho, que fica mais fácil? Cada tracinho da minha seringa BD equivale a 8 unidades de hialuronidase. E qual que é a quantidade para eu degradar em caso de necrose? Não existe consenso na literatura em relação à dose correta. Como eu falei para vocês, dependem de muitos fatores. Então, na literatura, a gente tem ali de 75 unidades até 500 unidades por região. Como que a gente vai dosar isso? Atualmente saiu um artigo falando justamente da aplicação de hora em hora, né? A gente faz uma aplicação, aguarda 1 hora. Se não teve a reversão do caso, a gente aplica mais um pouquinho. E assim a gente vai tendo uma boa conduta para não exagerar no uso da hialuronidase, que também pode degradar nossos tecidos circundantes. Então, não é chegar ali e injetar um monte de quantidade e querer resolver o problema. Esse artigo ele fala justamente disso. Sobre quantidade de hialuronidase dependendo do produto, da reticulação do meu material. Então, o que nós observamos nesse resultado, né, desse artigo? O Belotero foi o menos afetado pela exposição, independente da dose, mantendo bem a sua forma, mesmo depois de 5 minutos. Então, o Belotero ele foi um pouco mais resistente. Já o Restylane foi o mais afetado. Então, ele acabou ali se dissolvendo muito mais rápido, né, por 5 minutos. E já o Juvederm, tanto o Voluma quanto o outro Juvederm Ultra, ele teve um resultado muito parecido. Então, o grau de degradação desses preenchedores, ele relacionou com o quê? Por que teve preenchedor que degradou mais rápido e outro não? Pelo grau de crosslink do produto, né? E o Belotero foi o mais resistente devido à sua capacidade monofásica. Então, tudo isso varia, depende do preenchedor que você trabalha, do grau de crosslink, e aí a quantidade exata. Não tem artigo falando receita de bolo, não. Não existe receita de bolo, existe bom senso e conhecimento. Laser terapia, então, para quem não tem ainda no consultório e trabalha na parte da estética da harmonização, o laser é um aparelho indispensável, tirando ozônio. Que aí precisa fazer uma habilitação e poder trabalhar com a ozonioterapia. Mas o laser ele é um bom coadjuvante para evitar edema também e para casos de reverter, né, e potencializar no caso da cicatrização, levando energia para aquela célula, aumentando a ATP. E esse foi o casinho do paciente quando ele chegou para tratamento. As fotos iniciais. Fiz uma anestesia intraoral, porque o nariz estava muito dolorido na ponta. Ele tinha ali como uma espinha, onde eu fiz a drenagem, asepsia. E aí depois apliquei a hialuronidase e pontos de aplicação de laser. E seguimos com o protocolo medicamentoso. Mas até aí o paciente não estava nem sabendo o grau de severidade que isso poderia causar para ele. Ele estava tranquilo. Isso até foi bom, porque se o paciente chega nervoso, a gente também fica meio nervoso, né? Então, ali a gente fez os testes de compressão, aplicamos a hialuronidase 240 unidades distribuídas, não foi num único ponto. Como não fui eu quem realizei o procedimento, eu não sabia exatamente aonde estava o preenchedor. Então, trabalhamos toda a área isquêmica ao redor. E aí a minha frase, que eu digo muito. Ah, mas como que eu vou fazer se eu tiver uma intercorrência? E aí tá. O inteligente, ele evita uma intercorrência. O esperto, ele vai querer tratar. Então, sejamos inteligentes, né?
Só para relembrar um pouco da parte anatômica para vocês, da importância de saber profundidade, plano, vascularização que nós temos ali ao redor. E eu queria apresentar para vocês o nosso CTA, que é o Centro de Treinamento e Anatomia, que está de portas abertas para todos vocês realizarem um treinamento com qualidade, com conhecimento anatômico. E ele está voltado para todos da área da saúde, habilitados a praticar harmonização, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, dentistas, médicos. É um centro voltado para a pesquisa, para a prática e para principalmente aprofundar o teu conhecimento, né? Porque o melhor investimento é em você mesmo. Esse aí é o investimento certo. Então, ali nós realizamos a parte do curso de bioestimuladores, mas pode ser feito todo o curso também de prática de anatomia. Já temos toda a grade de cursos até o final desse ano. E para quem não fez, é um divisor de águas, com certeza, na carreira de qualquer um. Eu espero por vocês no nosso CTA. E agora, alguns casinhos, né, mostrar o que deu certo, porque mostrar coisa ruim, ninguém quer ficar vendo por muito tempo, né? Os casinhos de rinomodelação que nós fizemos, todos com sucesso. E veja que grande maioria a gente sempre faz um pouquinho do lábio também, né? Porque trabalha a parte do perfil do paciente. Como eu falei, sempre sobra um pouquinho daquela seringa e nada se perde, tudo se transforma. Então a gente aproveita que está anestesiado e já faz também um pouquinho do preenchimento labial do nosso paciente. E pode ver que 90% é mulher que procura o tratamento, né, gente? As mulheres vão dominar o mundo da harmonização, eu acho. Aí nossas redes sociais, para quem quiser seguir o meu Instagram, o Instagram do Casal Dentista e o Instagram do CTA Academy. Eu queria deixar aqui meu muito obrigado, minha gratidão por estar aqui hoje com vocês, estar encerrando esse evento. Né, Rafa? Acho que eu estou lisonjeada demais. Não, olha, lisonjeados estamos nós. Gente, fala sério, a gente não poderia ter feito uma escolha melhor, não é mesmo? A maestria, o conhecimento, o domínio de técnica e ainda esse acarinhamento para passar tudo, é você, né, Kelly? É pouco tempo, mas a gente tentou, né? Não, passar de uma forma segura que todo mundo conseguisse entender. Eu tenho certeza que você abrilhantou o evento e todo mundo em casa também tem certeza disso. A gente só tem que te agradecer. Obrigada. Em nome do grupo da Estética Indie, todo mundo que está em casa, essa palestra maravilhosa e dizer que se somou muito para esse momento que é histórico. Olha, eu queria agradecer e principalmente para quem ficou de fora deste grande evento, não perca o próximo, né? Porque eu acho que agregar esse conhecimento, a gente teve essa alteração de fazer online, mas foi um evento de altíssima qualidade, né? E você no conforto da sua casa assistindo, não é? Que é coisa melhor? Tudo. Gente, eu falo que o evento online, o bom para o profissional, que além de aprender, não tem risco de intercorrência. Exato. Mas agora você tem um compromisso extra, viu? Não dá para deixar você fora de 2021. Eu quero ir para o Rio. Por favor, né? Eu já estava assim com a E sem passagem máscara. comprada. E sem Tomar máscara. sol. Kelly, isso. obrigado Obrigada, mesmo, viu, Rafa? Manda um beijo para o Joey, para todo mundo lá na escola. Pessoal, conheço o CTA, eu já fui conhecer. O espaço está lindo e todo feito para vocês, viu? Obrigada, Obrigado viu? mesmo, Tchau, viu? tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.